se você já passou por uma tempestade na sua vida, talvez ainda irá passar, ou talvez já passou, ou talvez esteja passando. Mas esta tempestade, aleluia, tinha todos os elementos perfeitos para ser uma tempestade perfeita. Numa tempestade, nós sabemos, meus queridos, e quais são os elementos de uma tempestade? Nós sabemos que tem trovoadas, nós sabemos que tem relâmpagos, tem vendavais, vento muito forte. Então, trazendo para esse texto, aqueles discípulos, aqueles 12 homens que cuidavam do seu mestre, que cuidavam de Jesus, que estavam ali não porque eles queriam estar ali, mas eles estavam ali porque Jesus tinha dado uma ordem. E quando Jesus, ele dá uma ordem, aleluia, a um servo seu, não interessa, irmão, questionarmos, não interessa ficar indagando, por que, Senhor, aleluia, eu tenho que fazer isso. Os discípulos não questionavam, ele estava ali remando, ele estava levando o seu mestre, ele estava levando Jesus, porque Jesus tinha outra missão a cumprir. E qual era a missão? Ele tinha que passar para o outro lado, porque do outro lado, diz a palavra que tinha um jovem, e aquele jovem em Gadara, ele sofria, porque ele se retalhava, porque existia uma legião de demônio maltratando aquele jovem. E Jesus precisava ir para aquele lado, para expelir, para expulsar aqueles demônios que maltratavam, que roubavam o sonho daquele jovem, que roubavam, tirava ali a sua paz, a sua tranquilidade. Muitas vezes, meus queridos, eu não sei se tem algo roubando o seu sonho, eu não sei se tem algo tirando a sua paz. Muitas vezes pode ser uma enfermidade, muitas vezes pode ser um problema financeiro, muitas vezes que rouba, aleluia, muitas vezes a paz, aleluia, pode ser, aleluia, muitas vezes um problema conjugal, pode ser, por que não dizer, até mesmo um problema espiritual. Mas nesse caso aqui, aleluia, que estava tirando a paz daqueles 12 homens, era porque estava entrando água no barco. E eu tenho uma palavra profética aqui para você, aleluia, não é porque Jesus esteja no barco, aleluia, que não vá entrar água. Pode até entrar água no barco que Jesus está. Mas uma coisa eu lhe digo aqui, aleluia, que o barco pode entrar sem água, mas ele não vai naufragar. Ele não vai, aleluia, à deriva. Ele não vai, aleluia, sucumbir. Ele não vai, aleluia, despedaçar. E o texto aqui, meus amados irmãos, todos nós entendemos que quem está no centro da vontade de Deus sabe muito bem que, aleluia, não vai sofrer dor de cabeça. Isso é o nosso entendimento. Mas isso aqui nós entendemos dentro desse texto, que os discípulos que estavam ali, eles não estavam porque eles quisessem estar ali, mas porque eles estavam fazendo uma missão. Ele estava cumprindo, aleluia, uma ordem de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu abro as minhas escrituras da palavra de Deus nesta noite, para te dizer, meus amados irmãos, que Jesus está no seu barco. Eu não sei de que forma está o seu barco, mas Jesus está no barco. Ele está, aleluia, sobre o controle. Quando nós entendemos que Jesus aqui acalmou o vento, acalmou a tempestade, subentendemos que ele tem poder, aleluia, todo poder para, aleluia, acalmar a tempestade. Ele tem um controle sobre a natureza, porque Jesus, ele é maior. Jesus é maior do que a angústia. Jesus é maior do que a depressão. Jesus é maior do que qualquer que seja o problema que você esteja enfrentando. Jesus, ele é maior. Lá nas epístolas, capítulo 4, versículo 4, de João diz, aleluia, que eis aqui que está em mim é maior do que o que está lá fora. O que está em você, meu querido, aleluia, é maior do que a angústia, é maior do que a morte, é maior do que a depressão, é maior do que a tristeza. Ele é maior.
Mateus capítulo 12, versículo 41 e 42, a parte B dos versículos diz assim: eis aqui está quem é maior do que Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ele, Jesus, ele continua sendo maior. Ele é maior do que o pai, aleluia, da aviação. Aleluia, ele é maior do que Napoleão Bonaparte. Jesus é maior do que o pai da ciência. Jesus é maior, aleluia, porque ele continua sendo maior. Aleluia, e ele como maioral, ele está aqui. E eu abro a palavra de Deus para você dizer que quando os discípulos estavam ali, tirando a água do barco, usaram as suas ferramentas. Aleluia. Mas não resolveram o problema. E quando bate o desespero naqueles discípulos, aleluia, eles vão até o seu mestre, eles vão até Jesus, e chega perto de Jesus e diz: tu não importa que nós perecemos, nós iremos perecer. Aleluia, não vê aí, muitas vezes, irmão, o que nos faz, aleluia, muitas vezes, alterar um tom mais alto da voz, é muitas vezes quando uma pessoa está enfrentando um problema psicológico, um problema muitas vezes pode ser, aleluia, não pode ser físico, mas pode ser na alma. A ferida pode estar no coração, pode estar na alma. Muitas vezes, aleluia, que nos faz levar um tom mais forte e dizer: Jesus, tu não está vendo a minha situação, eu estou enfrentando uma tempestade, eu estou enfrentando, aleluia, uma situação, um problema seríssimo, aleluia, tu me abandonaste. Essa é a sensação de muitas vezes de alguns crentes, não é todos, não estou generalizando, mas aqueles crentes que estão passando pelo vale, que está passando, aleluia, pela prova, que está enfrentando a tempestade, eles pensam desta forma, ele tem esta mentalidade que os discípulos tiveram. E ele chega para o mestre e diz: não importa, nós estamos perecendo, o barco vai afundar. Mas Jesus, irmão, que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus, ele é a rosa de Saron. Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Jesus, lá em Apocalipse diz que Jesus, aleluia, ele tem os olhos como chama de fogo, os seus pés são como um latão reluzente, e da sua boca sai uma espada aguda. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que a igreja de São Luís do Curu, aleluia, é atraído para adorar, para servir. Aleluia. E quando Jesus se levanta, ele dá uma ordem. Ele disse: cala-te, aleluia, acalma-te, vento. E a Bíblia diz que tudo se tornou em bonança. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, aleluia, a prova que você está enfrentando não é para te matar. A prova que você está enfrentando, aleluia, é o Senhor que está trabalhando no seu interior. É Jesus trabalhando na sua vida, é Jesus te lapidando, é Jesus, aleluia, querendo te mostrar, levando você até diante da sua bênção. Deus tem bênçãos grandiosas para nós. Aleluia. Porque, meus amados irmãos, Deus tem coisas grandiosas, como disse Jeremias, aleluia, 33 e versículo 3 diz: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jesus tem coisas grandiosas para esta igreja. Jesus tem coisas grandiosas para você. E se você está entendendo esta palavra, só quem está entendendo esse mistério, levanta a tua mão nesta noite comigo, sacode a tua mão para cima e abre a tua boca e dê um brado de
de glória para Ele. Porque lá no Salmo 81, versículo 10 diz: foi eu que te tirei da casa da servidão. Portanto agora, abre bem a tua boca, que eu te encherei. Quem quer ser cheio nesta noite? Eu quero sair daqui com mais contentamento. Eu quero sair desta noite com mais fé. Eu quero sair daqui desta noite com mais ousadia. Aleluia. Acalma-te, mar. Aquieta-te, vento. Meus amados irmãos, Deus tem uma colheita abundante para você nesta noite.